Passar então a palavra à professora Paula Paixão. Boa tarde a todos. Estão-me a ouvir bem? Não sei. Boa tarde a todos. Eu começaria, em primeiro lugar, por agradecer e saudar a iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses, nos juntarmos, ter realizado este encontro, de nos juntarmos com os nossos colegas espanhóis. Acho que é logo uma corporização de uma forma de resposta à crise, não é? Juntarmos, organizarmos-nos, vermos o que estamos a fazer, como estamos a fazer, divulgarmos para a sociedade e, portanto, é de saudar e é uma oportunidade para nos juntarmos a todos e estarmos em conjunto. Há pessoas, no meu caso pessoal, ainda antes de começar, há colegas que já não vi há muito tempo e que estou aqui neste momento a ver, e isso é sempre uma iniciativa, é sempre muito agradável e importante. Eu acho a intervenção da Luísa, a Luísa realmente falou, mostrou como a psicologia escolar, em tempos de crise e do ponto de vista quem é que está em crise, como é que estamos em crise, há quanto tempo estamos em crise, deste ponto de vista mostra como a psicologia escolar tem uma capacidade, se calhar como outras áreas com certeza da intervenção psicológica, mas tal como a Luísa eu falo mais da psicologia escolar que conheço, uma capacidade enorme de se reinventar. Como disse o Vítor, faz precisamente hoje, este ano, 30 anos que os psicólogos entraram na escola. Faz este ano 30 anos. E se a entrada nos psicólogos na escola foi um momento muito promissor e realmente foi o início do trabalho num contexto de intervenção novo e fundamental, mas foi feita de uma forma muito proativa, como dizia a Luísa, muito inovadora para a época. Na realidade, sobretudo a partir de metade dos finais da década de 90, não é? A sensação que eu tenho, eu aqui vou falar, estou completamente alinhada com vários aspectos, aliás, vou ter que reajustar que a Luísa falou agora, focou agora na sua intervenção. Eu vou falar mais do ponto de vista da formação, da ligação com os psicólogos enquanto formadora, tanto da formação inicial como da formação contínua, agora com os estágios profissionais da Ordem, também surgiu essa oportunidade. E, portanto, do ponto de vista da formação, eu pergunto muitas vezes quem é que está em crise. Evidentemente o país está em crise, mas está em crise neste momento, a Europa está em crise, o mundo está em crise, mas do ponto de vista das autoridades educativas, com responsabilidades pela educação, pela organização do sistema educativo e, portanto, que enquadra o trabalho do psicólogo, eu pergunto-me há quanto tempo é que a crise existe. Esta é, pelo menos, a minha perspectiva. E, portanto, quem está em crise pode ser uma pergunta ou uma questão muito complexa. Digamos, outra ideia geral que eu acho que nós temos que debater, eu vou só aqui enunciar ideias, porque acho que temos que criar espaços e a Ordem realmente é, se calhar, o lugar ideal, eu irei referir isso no fim, para nos juntarmos pessoas que dentro da psicologia escolar, profissionais que dentro da psicologia escolar trabalham em diferentes âmbitos e de diferentes formas, se calhar a Ordem é o local ideal para nos encontrarmos e para, definindo grupos de trabalho, conseguirmos avançar neste domínio. Porque uma outra ideia que eu gostaria de referir é, tem havido nos últimos anos, e já não são assim tão poucos, uma tentativa e diferentes ministérios da educação, tenho vindo a assistir a isso, têm procurado na resposta às crises, ou como sentem as crises, porque por isso é que eu digo a crise não é nova, há diferentes pontos de vista da crise, de irem atribuindo funções específicas que estão normalmente associadas aos psicólogos escolares a outros profissionais. E esta vai ser uma tentação que cada vez vai, penso eu, ser mais, se calhar, recorrente. Peço desculpa, mas não me estou a entender com isto.
Sim. Pronto. Manual. Eu acho que, não sei se com certeza todos viram nos últimos dias, eu achei interessante. Nos últimos dias passou pela comunicação social, digamos, uma press release de um relatório que vai ser publicado pela Unesco no próximo ano, em que, precisamente, os números, cá está os números, em que vai demonstrar, esse tal relatório, que, efetivamente, o acesso igual ao ensino aumentaria o rendimento mundial em 23%, tendo efeitos positivos, alguns que aqui estão enunciados, reduzindo efeitos negativos que aqui também estão enunciados. E eu considero, e não vou focar mais nesta ideia, a Luísa já apresentou bastante, ilustrou bastante este domínio, os psicólogos escolares estão numa posição privilegiada no âmbito do sistema educativo para, em parceria com os outros agentes educativos e com outros agentes sociais, caminhar no sentido da meta identificada pela Unesco. Portanto, nós temos um contexto internacional, um contexto geral, que nos ajuda e temos uma abordagem ecológica em contextos educativos, que eu também não vou referir, a Luísa já apresentou várias ilustrações, ilustrou bastante neste sentido. O psicólogo, pela sua, digamos, dentro de um modelo ecológico de intervenção, está numa posição privilegiada para dar a sua contribuição específica no âmbito do cumprimento daquela meta enunciada pela Unesco. Os cortes, quando se fala de crise, reparem, apesar de Portugal estar especificamente numa crise muito aguda, esta crise é uma crise que tem sido sentida no contexto internacional. Eu achei interessante, se formos à página da APA, na área da psicologia escolar, há um artigo muito interessante que é School Psychologists Feel the Squeeze. Portanto, esta, digamos, é uma ideia que não é só do contexto português, é uma ideia na APA, portanto, isto é um artigo publicado na página da APA, na área da psicologia escolar, na divisão da psicologia escolar, relativamente, digamos, àquilo que se passa no contexto americano, e também lá os psicólogos sentem, digamos assim, esta pressão para e serem vítimas, eles próprios vítimas de cortes, o contexto educativo ser um contexto onde se fazem muito corte. E, portanto, eu penso que um dos efeitos da crise, que já se tem sentido há muitos anos e que agora se pode acentuar, é precisamente a limitação do espectro de intervenção dos serviços de psicologia. A Luísa falou bastante disso, não vou referir. Essa é uma ideia bastante clara. E digamos que essa limitação tem consequências a longo prazo, ou seja, responder, como referiu a Luísa, a problemas de curto prazo é uma tentação que pode ter custos a longo prazo muito grandes. E, portanto, nós devemos sentir, de qualquer forma, a crise não apenas como um momento para efetuar cortes. Eu estou a falar do ponto de vista da formação. Penso que esta ideia de pode haver cortes na área da psicologia escolar é uma ideia que pode-se, digamos assim, corporizar de várias maneiras. Nós podemos sentir a crise como um momento decisivo que nos levanta dificuldades, mas que também, digamos, é a ocasião de nos organizarmos, surgimento de novas oportunidades e de nos podermos organizar de outra forma. Como disse a Luísa, a prática psicológica em contexto escolar, isto para mim é uma ideia básica, é baseada na evidência científica. O psicólogo, aliás, isto está nos modelos de formação que foram adaptados a Bolonha, adequados a Bolonha, o psicólogo é um cientista prático. E, portanto, a nossa prática psicológica é baseada na evidência científica. Eu vou-te retomar. E tudo aquilo que nós fizermos para responder à crise, eu penso que deve ser feito no enquadramento desta ideia de que a prática psicológica é baseada na evidência científica. E a evidência científica pode ser vista, as consequências da prática psicológica no contexto de uma prática educativa mais alargada pode, digamos assim, ser vista a curto prazo como a longo prazo. Um colega norte-americano, Frank Worrell, diz que na psicologia escolar, ele é um colega que na APA tem uma responsabilidade grande pela organização da psicologia escolar, pela certificação da psicologia escolar. Ele diz o seguinte: muitas vezes, ainda na atualidade, a prática da psicologia escolar funciona de acordo com a metáfora das flores que nascem espontaneamente. Ou seja, há uma crise,
Cada contexto tenta responder à crise da forma que considera mais adequada e surgem ideias. As flores nascem espontaneamente. No entanto, nós temos que caminhar para uma metáfora em que as nossas intervenções psicológicas devem ser vistas como uma orquestra que produzem obras e obras com qualidade. Como é que a psicologia escolar, em termos de formação, e esta ideia o Vítor tem falado bastante na comunicação social e a Ordem tem-se preocupado, como é que a crise pode afetar a intervenção da psicologia escolar em Portugal? Já afetou, em termos de rácios, não é? E podemos falar de rácios, o Vítor tem falado bastante disso. A Rede Europeia de Psicólogos no Sistema Educativo aponta para um rácio ideal de um psicólogo por 1000 estudantes. A NASP, ou seja, a National Association of School Psychologists, nos Estados Unidos, considera, e esta é uma ideia que me parece mais adequada, sim, falar em rácios, mas os rácios dependem muito, como diz a Luísa, como disse muito bem, do modelo de intervenção que se quer implementar. Apesar de tudo, nunca menos de um psicólogo por 1000 estudantes, mas se nós quisermos ir para modelos mais compreensivos, em que as consequências a longo prazo são mais duradouras e mais positivas e benéficas, inclusivamente, dizem os nossos psicólogos nos Estados Unidos, os nossos colegas, os rácios deveriam ser idealmente entre 500, um psicólogo por a 700 estudantes. De modo que veja, o rácio nunca está separado do modelo de intervenção que nós queremos implementar. Mais uma vez, os modelos, então que modelos de intervenção é que nós temos validados com alguma evidência empírica no âmbito da psicologia escolar, tanto em termos portugueses como em termos internacionais? Termos vários, com certeza. Penso que a Luísa deu bastantes evidências daquilo que é o modelo português, se quisermos, que foi aquele que foi proposto quando do lançamento dos serviços de psicologia e orientação, ou com a entrada no psicólogo da escola, na altura não era um serviço de psicologia e orientação, em 1983, realmente nós propugnamos. Eu estive no lançamento nessa altura, pude participar dessa experiência tão emocionante e tão importante desse momento, e realmente nós propusemos um modelo que consideramos, na altura era muito inovador, estava alinhado com modelos internacionais, em alguns casos, devo dizer, até precedeu a implementação de outros modelos internacionais, tanto no contexto europeu como no contexto norte-americano, mas está perfeitamente alinhado. A Luísa falou bastante dele, eu vou só dar ilustração de alguns deles. Um dos modelos é este, o modelo tendo em vista a promoção da saúde mental nas escolas, um modelo norte-americano. Digamos que a ideia de um modelo compreensivo e integrador de 3 camadas é comum ao modelo português, se vocês quiserem. A ideia de que se deve focar muito mais nas intervenções universais, nas intervenções dirigidas para todos os sujeitos, para todos os membros da comunidade escolar, é uma ideia clara neste modelo. Temos outro modelo que vai no mesmo sentido, o modelo da NASP. E o modelo da NASP, eu gostaria de chamar a atenção, foca uma ideia que para quem está responsável ou tem alguma responsabilidade e devem ser fundadas na psicologia do desenvolvimento, tendo em consideração as questões éticas e na investigação. O modelo da NASP, eu devo dizer que é um modelo que eu considero particularmente interessante, porque é abrangente não apenas em termos de boas práticas de intervenção, guidelines, mas é um modelo integrador em termos de formação, intervenção, inovação, investigação, etc. O modelo da NEPS, um modelo europeu, portanto, da Rede Europeia de Psicólogos Escolares, vai precisamente no mesmo sentido. Portanto, vejam, são modelos que têm as mesmas características. Eu diria que, tentando caracterizar na atualidade as ideias-chave acerca dos modelos de intervenção no psicólogo da escola,
Eles têm este caráter compreensivo, sistémico e compreensivo, têm em vista a promoção da saúde mental, a promoção da aprendizagem ao longo da vida e a remoção das barreiras à aprendizagem ao longo da vida, e o psicólogo como membro integrante de uma equipa multidisciplinar que tem em vista o alcance das metas referidas anteriormente. Isto há muito pano para mangas, mas digamos que em termos de modelos que enquadram ou que devem enquadrar a reflexão sobre todas as outras questões que tenham a ver com as circunstâncias em que a crise ocorre e como é que o psicólogo pode responder a esta crise, eu penso que, digamos, estas ideias-chave, estes modelos, são fundamentais. Do ponto de vista teórico, acho que nós também temos, falando um pouco da evidência empírica, eu gosto muito desta frase do Pittman e do Fleming, que já é de 91, e que diz que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Não é, digamos assim, remover apenas as barreiras aos jovens que sentem já problemas de desenvolvimento, mas é pensar nas estratégias mais eficazes para prevenir esses problemas. E nós temos 2 guias fundamentais, penso eu, do ponto de vista da ciência psicológica, que estão na base de todos estes modelos de intervenção da escola que eu falei anteriormente. E penso que estes 2 guias fundamentais do ponto de vista da ciência psicológica têm muito a ver com os estudos sobre o desenvolvimento psicológico positivo e os estudos sobre o desenvolvimento da resiliência. Tanto utilizando os modelos compensatórios, os modelos de proteção e os modelos de desafio. Não são 2 linhas que não se conhecem e não se tocam, tocam-se em muitos aspectos, mas são 2 linhas que, tendo muitos pontos em comuns, não são exatamente coincidentes. Mas eu penso que, do meu ponto de vista, são 2 guias fundamentais que a ciência psicológica, em termos de evidência científica, fornece para a organização dos tais modelos compreensivos e que devem guiar todas as outras questões que são colocadas à intervenção psicológica em contexto escolar a partir, digamos, das situações de crise e das condições em que a crise ocorre. Uma ideia muito concreta, muito prática, vejam, por exemplo, um dos modelos de estudo da resiliência, dos modelos desenvolvimentais de estudo da resiliência, do Fergus e do Zimmermann, que diz, bom, há basicamente 4 tipos de trajetórias de desenvolvimento, 2 mais positivas do que outras, evidentemente. Digamos que a crise e as condições da crise têm a ver com as condições de risco. Não muda nada em termos qualitativos, pode mudar em termos quantitativos. Isto é, em contexto de crise, as escolas, os seus membros, os jovens, as famílias, os professores e os psicólogos estão mais expostos a circunstâncias de risco e a mecanismos de risco. Mas a forma de ver os problemas, em termos gerais, não muda. Mas, em circunstâncias específicas de crise, o modelo, por exemplo, da NASP propõe, portanto, que é o tal modelo compreensivo com as características que temos vindo a falar, propõe, por exemplo, e eu deixo isto aqui a título de exemplo, que em momentos de risco agravado, se vocês quiserem, propõe guias para a intervenção, por exemplo, alguns exemplos, guias para a intervenção em contexto escolar em crise geral, para a promoção de climas escolares positivos em tempos de crise económica, para a consultoria a pais e professores em tempos de crise económica, para a consultoria a pais no âmbito das transições dos jovens em momentos de crise económica. Ou seja, quando utilizamos referenciais compreensivos alargados que têm, baseados na evidência empírica e que têm em consideração toda esta complexidade dos fatores que a Luísa falou há pouco, que rodeiam a intervenção dos psicólogos em contexto escolar e que enquadram essa intervenção, nós podemos depois pensar, cá está, em circunstâncias específicas em que todos nós somos colocados, somos expostos a mecanismos de risco agravado, nós podemos pensar, por exemplo, em guias, em práticas para ajudar algumas das populações escolares no sentido da criação de um clima psicológico positivo.
que ajude o desenvolvimento psicológico positivo e que promova a resiliência. Duas ideias finais. Uma que a Luísa já referiu e que me parece fundamental. Como é que nós podemos dialogar? Porque, sinceramente, a dificuldade maior e a crise mais crónica que eu vejo que subjaz à intervenção dos psicólogos na escola é a incapacidade para dialogar, a incapacidade que o Ministério tem tido para dialogar com os psicólogos em contexto escolar e com as organizações que enquadram o trabalho do psicólogo em contexto escolar. A Luísa falou que inicialmente foram lançados quando os psicólogos entraram na escola, foram feitos muitos estudos, o Ministério da Educação pagou muitos estudos, eu participei em alguns deles, estudos de investigação. Mais tarde, esses estudos deixaram de ser financiados, passaram a ser feitos estudos SWOT, a análise SWOT, como falou a Luísa há pouco, sobre o trabalho do psicólogo da escola, ou seja, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, os constrangimentos, as ameaças, etc. Essa análise SWOT, eu conheço uma que foi feita em 2006, já era uma análise que tinha algumas características peculiares. Depois disso, o Ministério praticamente deixou de investir neste tipo de estudos, deixou de dialogar, não dialoga. E, portanto, aquilo que eu penso que é importante, e reforço a ideia que a Luísa falou há pouco, nós temos que saber avaliar as nossas práticas. Dentro de modelos compreensivos, baseados na evidência, que atendam à complexidade dos problemas e das questões, nós temos que aprender a avaliar as nossas práticas. Temos que fornecer dados. E essa avaliação dos serviços de psicologia pode medir resultados mais hard, mais soft, a curto, a médio e a longo prazo, e as evidências podem recolher a diferentes níveis. Há muita coisa que nós podemos fazer aqui. E como é que podemos fazer? E é isto que me parece que é a solução, é uma ideia que eu considero fundamental para responder à crise, é repensar toda a formação e a organização dos serviços de psicologia dentro do paradigma da aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido de que temos que criar parcerias. A formação não pode ser pensada mais, do meu ponto de vista, do modo como tem sido pensada até ao momento presente, em que há a formação inicial, depois há a formação contínua, depois, em momentos específicos, há contactos entre as pessoas, quando vêm fazer mestrados, doutoramentos, pós-graduações, etc. Penso que isto tem que ser tudo repensado. Nós temos que construir parcerias e essas parcerias devem ser construídas desde a formação inicial. E as universidades, os contextos de formação, a ordem, as escolas, outras associações e outras formas de organização dos psicólogos escolares e de outros agentes educativos devem estabelecer parcerias no sentido de criar projetos inovadores de formação, projetos inovadores de investigação à ação e até capacitar todos os envolvidos, instituições universitárias, psicólogos da escola, escolas, etc., a concorrerem a projetos europeus, porque no âmbito do Horizon 2020, vamos agora entrar, acabou o 7º quadro comunitário de apoio, no ano 2013, vai acabar, vamos entrar em 2014 no Horizon 2020, que é, digamos, a linha de investigação, a linha de financiamento da Europa, que é fundamental para nós em termos de investigação, e penso que uma das formas de nós podermos captar financiamento também para as escolas, para os projetos escolares, é podendo criar condições para concorrer a projetos do Horizon 2020. E como é que podemos fazer isso? Estabelecendo parcerias. Estabelecendo parcerias, como eu disse, desde a formação inicial e ao longo, digamos, ao longo de todo o trajeto, acompanhando todos os projetos, desde a sua fase de formação, de implementação, de avaliação, e isto parece-me fundamental. Fundamental para, eu não digo para a sobrevivência da psicologia escolar, mas para o aperfeiçoamento, para a qualificação e para nós termos alguma autonomia quando a capacidade de dialogar, às vezes com o Ministério, não é a nossa capacidade para dialogar, mas a capacidade para dialogarem connosco não é muito grande. Mas nós não podemos desistir e eu acho que os psicólogos escolares são um exemplo de resiliência, de iniciativa, de criatividade e de constantemente estarem a recriar a sua prática profissional.
Mas o desafio que eu aqui lanço, e que me parece fundamental, é, em diferentes cenários, criemos parcerias. Criemos parcerias e criemos as condições para a nossa própria evolução, para produzirmos dados e evidências empíricas que tenhamos sempre disponíveis para a todo momento podermos dialogar com as autoridades e mostrar o que estamos a produzir, como estamos a produzir, em que condições estamos a produzir, o que é que podemos fazer para melhorar, o que não é aceitável e o que não pode mais ser feito, não é? Esta, digamos assim, são as ideias que eu lanço neste momento. Muito obrigada.